Essa época ela sempre traz para a gente muitos sentimentos, né, desse ano que acabou, sejam as promessas que não foram cumpridas, sejam as conquistas que foram realizadas. Eu escrevi um livro, tá? Se você não sabe ainda, eu escrevi um livro. E a gente tem também os desejos do ano seguinte, né, as metas que a gente vai estipular. A gente já está pensando em voltar para a academia em janeiro. Ele é a vida inteira, durante 2026. De repente, emagrecer. Janeiro, mês que todo mundo começa a dieta, né? Comecei em 2025, querendo perder 10 quilos. E pesei hoje de manhã, agora está faltando 15. Mas vai dar certo, tem uma semana para perder 15. Isso é coisa do ser humano. A Bíblia fala que o ser humano, ele é cheio de sonhos, cheio de planos. Provérbios 19 e 21, ele nos diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer que o coração do homem faz muitos planos. Não são planos, são muitos planos. Muitos são os planos do coração do homem. O ser humano ele foi dotado de uma natureza imaginativa, criativa, que sonha, que planeja. E nós vemos hoje tudo que nós temos fruto de algum dia algo que foi sonhado. O ser humano mesmo foi capaz de criar um avião, que por mim é a maior invenção do ser humano, depois de colônia. O avião é algo incrível porque ele é mais pesado que o ar e ele consegue subir e ficar lá em cima. E na hora certa descer. E fica mais estranho quando você descobre que quanto mais pesado o avião, mais estável ele fica. Quanto maior o avião, mais firme ele fica no ar. Não faz lógica nenhuma. Mas um dia, um cidadão de bigodinho de chapéu Panamá chamado Santos Dumont resolveu criar o avião. Ele montou em 14 bis, fez um voo de 60 metros, um voo curto, mas foi o primeiro voo de um avião sem ser estimulado, como foi o avião dos irmãos Wright. E isso tem uma disputa muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Mas ele fez um avião chamado 14 bis. Por que esse nome? 14 porque era o nome do dirigível que levava o avião. O dirigível 14. Quer dizer que Santos Dumont já tinha 14 dirigíveis. 14 propelidos a gás que voavam. E o bis por quê? Porque é de novo. Porque em algum momento ele já tinha feito um que não deu certo. Ele podia parar ali. Mas o homem era teimoso. Ele fez o bis. Falou assim, agora vai sair. E por conta dele, hoje nós temos o avião, que é uma máquina que me faz, já dirigindo, eu quase parar o carro no meio da avenida para ficar olhando aquele trem bonito descendo. Não sei se você é assim, mas eu sou bem bom. Assim, eu vejo um avião, parece criança vendo brinquedinho de Natal. O Walt Disney, o criador do parque, o criador do estúdio Disney, ele tinha uma frase que dizia: se você pode sonhar, você pode fazer. Até acho que no parque tem essa escrita em algum lugar lá. E essa frase é verdadeira. Só que em partes. Por quê? Se você sonha, você faz. Mas no meio disso existe algo chamado execução. O sonho é uma coisa, a realização é outra, mas entre elas existe a execução. E é aí que a maioria das pessoas trava. Eu posso sonhar perder os 10 quilos no próximo ano, mas se eu não fechar a minha boca, eu vou chegar no final do ano que vem precisando de 15. Se eu não for treinar, eu não vou conseguir chegar. Entre o sonho e a realização existe a execução. Jesus ele deu um versículo para a gente, que está em Lucas 14, 28, que fala muito bem isso. Ele diz, pois qual de vós, querendo, ou seja, o sonho, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, esse é o planejamento, para ver se tem como acabar a execução. Jesus deu exatamente os 3 processos, o sonho, o planejamento e a execução. Para que algo se realize, para que um sonho se realize, é necessário que seja planejado e que seja executado. Mas uma vez que você já fez os seus planos para 2026, ou de repente vai fazer nos próximos 3 dias, de repente pode até aproveitar a folhinha do ano passado que você colocou na gaveta, só riscar o 25 e pôr 26. Talvez sejam os mesmos. E o mesmo de 2024, 23. Todo ano a gente faz sonhos, faz metas, faz planos. Eu lembro de 2020 para 2021, o primeiro Natal da pandemia, perguntaram qual que é o seu plano para o ano que vem.
é chegar vivo em 2022. Porque a gente não tinha plano nenhum. Nossa única estratégia era permanecer vivo. Estando vivo tá bom, porque estava todo mundo morrendo. Mas daí vem as perguntas, então. Você fez os seus planos, mas o que vai fazer, então, 2026 ser diferente de 2025? Por que o que nós queremos que aconteça no começo do ano, quando chega dezembro, não aconteceu? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para tentar mudar isso, para fazer para que isso se mude? Eu sempre digo, já usei esse exemplo aqui uma vez, que se você não fizer nada de diferente, vai permanecer tudo igual. O ano novo não vai trazer nada para você. Se você não mudar de atitude, você vai chegar daqui 4 dias, vai ser dia 32 de dezembro de 2025. Não é um ano novo, é uma vida igual, que não muda, que não sai do lugar, que fica no marasmo. Dia 31 de dezembro, praticamente, a gente só vai dar uma volta no sol completa. Né? A gente para, come um churrasquinho, segura os cachorros por causa dos fogos, abraça todo mundo. No outro dia vai na loja trocar os presentes de Natal, que está tudo apertado. E no outro dia, dia 2, você volta a trabalhar. E nada mudou. E tudo continuou igual. E a situação está tão feia hoje em dia que eu sempre vi aquelas postagens, né? Que o ano novo traga isso, traga felicidades, traga sucesso, traga realizações. O ano novo não traz nada. Só que esse ano eu já vi 3 vezes pessoas falando assim: eu só quero que 2026 não leve o que eu consegui em 2025. Literalmente, eu não quero conquistar nada. Se eu não perder o que eu tenho, já está bom demais. A gente já chegou nesse ponto, a gente não quer mais conquistar, a gente só quer manter. Porque conquistar já é algo difícil. Já parece que tornou algo inimaginável. Eu estou há tanto tempo tentando conquistar e não consigo, que onde eu estou aqui está bom. O importante é não perder o que eu consegui. O negócio está russo mesmo. 2026, de repente, pode ser o ano que você esperou por muito tempo. Seria o ano da virada, o ano da mudança de chave. Mas, de repente, você não está pronto para ele ainda. 2026 pode ser o ano da sua aposentadoria. Só que você não poupou o suficiente para ter uma vida mais tranquila, para ter uma aposentadoria mais tranquila. Pode ser o ano que você vai ter as suas bodas de ouro, e você prometeu para sua amada que você ia fazer um tour pela Europa com ela. Se você for agora juntar dinheiro, fica mais caro. Você teve aí 50 anos para juntar dinheiro para viajar com ela, para conhecer a Europa inteira. Agora é tarde. Em 2026, podia ser o ano da sua formatura. Mas em 2023, você trancou a matrícula da faculdade. E 4 anos se passaram. Do mesmo jeito. Na faculdade, não. Quem entrou com você vai se formar no final do ano que vem. Mas você não. Vocês perceberam que o tempo em si, o ano que muda, não traz nada. É a gente que traz para ele o que a gente preparou durante os anos anteriores, durante muito tempo antes. O ano não traz nada. Tem gente que chega no final do ano, quer escolher até a cor da roupa, porque a cor da roupa vai fazer isso ou aquilo para você. Tem gente que corre para ver o que as estrelas estão dizendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais uma vez, as estrelas não falam nada para você. As estrelas apontam o Criador do universo. Foi uma estrela que guiou os magos até Belém para conhecer o Rei dos Reis que havia nascido. Foi a nossa estrela principal, o Sol, que se escondeu quando esse Criador estava entregue numa cruz do Calvário. São essas estrelas que ouvem a voz de Deus, obedecem quando são chamadas pelo nome e se apresentam em fila em um exército celestial perante Deus. O horóscopo, ele começa em Virgem e vai até Leão, apontando que Jesus, aquele que nasceu de uma virgem, hoje é o leão da tribo de Judá. As estrelas, Vênus retrógrado, a Lua em tal posição não muda nada na sua vida. O universo ele foi criado por um Criador e ele estabelece as regras desse universo e esse universo responde apenas para ele e não para você. A sua sorte está em Cristo e não na folha do horóscopo do jornal. Vai se converter, criatura. Então, Eclesiastes 3:1, ele nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse é um versículo muito conhecido. Até pessoas que não são crentes conhecem ele. Eclesiastes 3:1, ele, se você assistiu o Forrest Gump, você vai lembrar talvez da música do final.
né? Quando dá aquele zoom out assim, e canta aquela música Turn, Turn, Turn. É Eclesiastes 3. Uma banda de rock, lá nos anos 60, não lembro quando foi, gravou a letra de Eclesiastes 3 em um rock. É um versículo muito conhecido. Você vê em para-choque de caminhão, você vê em postagens, você vê em todo lugar. Só que ele pode ser mal interpretado se você ler dessa forma. Que tudo tem o seu tempo e está tudo certo, está tudo escrito. Não há o que eu possa fazer, porque no seu tempo determinado tudo vai acontecer. A palavra determinado, ela não pode ser entendida como já está escrito e vai acontecer e pronto, final. Determinado por Salomão escreveu usou a palavra zeman, que significa não apenas a determinação de algo que está para acontecer, mas o tempo na forma de estações, de períodos ou de épocas. Ou seja, tudo tem o seu tempo adequado. Existe tempo para tudo. Não, se você for ler os versos seguintes, você vai perceber que tem tempo de plantar e de arrancar, derribar e edificar, chorar e rir, de plantear e saltar, de espalhar e ajuntar, de abraçar e afastar-se, de buscar e de perder, de guardar e jogar fora, de rasgar e de costurar, de estar calado e de falar. Tudo isso são ações que têm o seu tempo adequado. Então, quando você lê esse versículo de novo, tente ler dessa forma. Tudo tem o seu tempo adequado, o seu tempo correto para ser feito. Esqueça essa questão do terminado como está escrito e pronto. Alguns meses atrás, nós soubemos de um acidente que teve ali no contorno de Biporã. Uma roda de um caminhão escapou do caminhão, quis fazer o caminho dela e acertou um rapaz do outro lado da pista, que morreu na hora. Eu não lembro se ele estava de moto ou se ele estava parado consertando alguma coisa, mas a roda veio em cima dele, ele faleceu na hora. Pai de cerca de 30 anos. E um colega de trabalho suspirou e disse: era o tempo dele, era a hora dele, tinha que acontecer. Falei: opa, quem disse? Não, Deus permite, porque Deus que determina tudo que acontece. Falei: calma lá, querido. Deus sabe o que acontecer, Deus sabia o que acontecer, Ele já conhece o futuro, Ele sabe tudo o que acontecer. Mas determinar que Deus fez com que isso acontecesse, você exime o caminhoneiro da culpa dele. O rapaz morreu por uma fatalidade, por um erro de manutenção de um caminhão velho. Ele tinha 30 anos, ele tinha mais 50, 60 anos pela frente para ver os filhos crescerem, os netos crescerem. A vida dele foi ceifada. Não existe essa de, é o seu dia, ia acontecer de qualquer jeito. Ia porque Deus sabe acontecer, mas não que isso não seja uma responsabilidade humana, algo que aconteceu por um erro humano. E quando eu disse isso, eu estava pronto para ele dar uma resposta, para eu já dar outra, porque eu estava igual jogador de xadrez, eu estava com 8 movimentos para frente. Só que ali já foi o checkmate, ele não quis entrar em conversa e eu perdi toda a minha teologia que estava prontinha para falar para ele. Mas está tudo certo, acho que ele entendeu o recado. Tudo o que nós fazemos são ações nossas e elas levam a consequências. Tudo que nós fazemos, toda ação, ela produz uma reação. E quando a gente fala, então, do futuro, a gente precisa colocar um fim em certos assuntos. Não é possível que você queira entrar em 2026 se o 2025 ainda te prende. Ou, de repente, 2021, 2020, 2015. Né? Não sei se alguém aqui conhece alguém lá de Guaíra. Nós temos parentes lá. E lá na década de 70 para 80, não me recordo o ano, para se construir a usina de Itaipu, o lago foi cheio. E lá existia a Sete Quedas, um parque nacional das Sete Quedas. Era uma espécie de uma mini cataratas. Muito bonita pelas fotos, só que quando o lago foi cheio, tudo aquilo ficou embaixo d'água. E os habitantes de Guaíra têm uma mágoa profunda do governo estadual, do federal, de todo mundo por conta disso. A impressão que eu tenho é que até as crianças que nascem hoje já nascem odiando as pessoas que afundaram as Sete Quedas. Aquilo está enrustido dentro da população de uma parte de Guaíra. Não julgo eles, realmente é um lugar muito bonito, que foi perdido e tinha a questão do turismo, comércio local que funcionava baseado nisso. Mas algo aconteceu há mais de 40 anos. E ainda tem gente que tem rancor de algo que aconteceu há 40 anos atrás e que não consegue viver porque a vida está baseada naquilo.
Em Filipenses 3, versículo 13, Paulo nos ensina: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O passado você não pode mudar, mas o futuro você consegue. O futuro está na sua mão. Então, com essa introdução, vamos fazer um tema para essa mensagem de hoje, que é resoluções de ano novo. Eu sei que você fez ou vai fazer ainda, e o texto para ela está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mas afinal, quem foi Jabes? No ano passado, eu montei uma lâmina de célula e era sobre personagens bíblicos, né? E eu não queria pegar um personagem tão comum, porque existia o risco das lâminas seguintes, quando viessem do pessoal que faz lá na Nova Aliança, ficar igual. Eu apelei para Jabes. E aí foi interessante, porque muita gente me perguntou, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar dele. Foi bom, porque realmente depois teve mais 2 meses de lâmina e não tocaram no Jabes também. Então deu super certo. O livro de Crônicas ele começa com genealogias extensas. Ela tem centenas de nomes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, tem nome para dar e vender. Inclusive, dali foi o tema do culto à gratidão. No capítulo 1, estava falando sobre os filhos de Judá. Não sei se vocês lembram, o culto sobre o louvor, aliás, no primeiro domingo. E ali tem sugestões de nomes maravilhosas. Você que vai ser mãe ou pai, eu separei apenas algumas para vocês. Nós temos ali Jaaziel, Maazéias, Xelemias com SH. Se for Sheila, pode colocar no filho que vai achar que foi cada mãe. Tem Shelubai, esse é meu favorito. Se eu tivesse mais um filho, chamaria Shelubai, com certeza. E, é brincadeira, tá? E Mibzam. São nomes, assim, incríveis. E são genealogias que você chega nessa parte, você quer pular, porque você não aguenta mais ver nome. É nome um atrás do outro. Só que então, no capítulo 4, bem no meio dessas listas enormes, quando se falava dos filhos da tribo de Judá, do nada surge um nome na lista que não estava antes. Jabes. Ele não aparece na sequência da genealogia. Não fala filho de quem que ele era, quem era a mãe dele, nada. Ele parece estar totalmente fora de contexto. Parece que foi encaixado ali o nome de Jabes. Sabe quando você está com um monte de papel na mão e derruba, e quando junta está tudo fora de ordem? Parece isso. Né? Parece quando era criança fazia trabalho no papel almaço e não podia perder aquela sequência lá. Pois é, quem sabe que é almaço já tomou 10 doses da vacina uma hora dessa. Mas Jabes ele não estava ali. Não era filho de ninguém. A única coisa que se imagina é que ele era da tribo de Judá, porque aquele bloco ali se falava sobre a tribo de Judá. No verso anterior, versículo 8, Icós gerou Anube, Isobeba, clãs de Arel, filho de Arum. Ó, tem mais nome aqui, tá? Só que no verso 9 começa então, foi Jabes mais ilustres. Que Jabes? Da onde que colocaram Jabes aqui no meio? E quando acaba ali, Deus concedeu o que ele havia pedido, vem o versículo 11 dizendo, Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. A história continua. Continua a genealogia sem explicar quem era Jabes, qual a origem dele, qual o destino dele, qual a descendência que ele gerou na terra. Simplesmente Jabes só está ali, em 2 versículos. Ele não aparece em lugar nenhum mais da Bíblia, somente ali. Diferente de muitos personagens do Antigo Testamento que são citados no Novo, por exemplo, Jesus citou Isaías para falar das profecias sobre ele, citou Jonas para falar sobre os 3 dias na boca do peixe. Nós vemos Moisés, Arão, nós vemos os patriarcas sendo citados em Hebreus, mas nada de Jabes. Simplesmente ele some do mapa. Mas por que será que Deus incluiu essa mini biografia de Jabes, apenas 2 versículos, na Bíblia? Tinha um propósito para estar ali.
Não cita nada dele, mas ele está ali. Então, por algum motivo, Deus quis que aquele nome daquele homem tenha ali. E nós temos apenas duas referências sobre ele. A primeira delas é sobre o seu parto, que foi difícil, um parto com dor. O nome dele, Jabes, significa dor. As mães davam nome nas crianças, sejam bons, sejam ruins, de acordo com a ocasião em que elas estavam. Pela forma literal, como está no texto, dá-se a entender que foi por conta de uma dor no parto. Se for uma dor tão grande, a ponto de dar o nome na criança, algo que simboliza dor, é porque o negócio foi feio mesmo. Mas existem outras teorias que dizem que talvez o momento foi ruim. Jabes nasceu num momento de crise, num momento de seca, de escassez, ou a mãe não estava num dia bom para ter uma criança. Né? O ano passado, um amigo meu perdeu o pai por dengue, e num dia ele estava aqui em Londrina para sepultar o pai, no outro ele foi para São Paulo para o nascimento do filho. Então aquela criança, todo ano, o aniversário dela vai ser marcado também para o aniversário da morte do pai dele. Então você percebe que talvez alguma coisa aconteceu que a mãe de Jabes não estava muito contente, que deu o nome para ele, que simboliza dor. E a segunda referência que temos dele é que ele era, como está ali no versículo 9, mais ilustre do que os seus irmãos. Se você buscar o significado da palavra ilustre, você vai ler assim no dicionário: pessoa brilhante, distinta, notável ou célebre. Alguém reconhecido por feitos relevantes, sabedoria ou posição social. Alguém que merece respeito e admiração por suas virtudes, realizações ou influência. Jabes era isso. Ainda assim, a história dele não encaixa na genealogia. Não tem nada que faça referência sobre quem ele era, da onde ele veio, filho de quem que ele era, para onde ele foi. Nada. Isso nos mostra que Deus não se importa com o histórico. Isso serve para ser humano. Deus se importa com indivíduos. Para ser aceito no mercado de trabalho, o que você faz? Você apresenta o seu currículo. Seu patrão vai querer saber onde você trabalhou, o que você fez, onde você estudou, no que você se formou, da onde você é, onde você mora. O seu currículo vai descrever tudo isso. Hoje em dia você pode até apresentar o Lattes, né, que é um currículo do governo todo elaborado com seus projetos de pesquisa. Você pode ter o seu LinkedIn, né, virtual. Você pode ter várias formas de se apresentar para o mercado de trabalho. E eles vão analisar o seu histórico. Eles não querem saber para onde você vai, querem saber quem você é para ter a sua referência. Mas para Deus é o contrário. Para ser aceito por Deus, o seu histórico não serve de nada. Quem você era não importa. Você se apresenta para Deus, a sua vida cheia de pecados e delitos, achando que Ele não vai te aceitar, mas Ele aceita. Nós vemos em Isaías 43, 26, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Jesus confirma isso em João 6,37, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O seu histórico não conta para Deus. Ele não quer saber, filho, de quem você é, como foi o seu nascimento, onde você nasceu, se o seu time de futebol foi campeão ou se não foi, se você coloca o feijão por cima do arroz, até isso ele perdoa, viu? Até o feijão por cima do arroz é perdoado. Amém? Ninguém aqui coloca não, né? Deus perdoa vocês. Fiquem tranquilos. Recebam o perdão. Ele aceita vocês mesmo assim como vocês são. Amém? E olha como os homens definem o seu futuro baseado no seu passado. Quer ver? Eu vou só falar o comecinho aqui. Filho de peixe. Vocês sabem, né? Pau que nasce torto. Tá o pai. O fruto não cai. E quem nasce para tostão? Ó, só uns dois falou. Esse pessoal deve ter mais idade. Eu nem vou olhar para o lado para não acusar. Mas para quem nunca viu esse, quem nasce para tostão não chega a milhão. Nós somos criados para dizer isso. Da onde você veio é para onde você vai. Você não tem como ascender, você não tem como crescer, você não tem como subir. O teu passado te define. O teu passado te rotula. Nós vimos notícias de jornal, fulano de tal foi preso, tal e tal.
O seu pai foi morto 3 anos atrás pelo mesmo. Então, assim, a própria mídia já informa. Esse aqui já nasceu pronto para essa vida. Esse aqui já nasceu pronto para dar errado. Mas sabe qual a melhor parte? Nenhum desses ditados está na Bíblia. Você pode procurar em qualquer lugar da Bíblia, nenhum deles está aqui, porque isso aqui é pensamento humano. Na Bíblia eu vejo 2 Coríntios 5,17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu vou lá em Ezequiel, capítulo 36, 26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Em João 1, 12 e 13, João falando sobre Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Passado é passado. Deus ele está pronto a mudar o seu presente e a renovar o seu futuro, a dar uma nova rota, dar um novo destino. Ele não se importa de onde você veio, nem onde você está. Ele se importa para onde você vai, que é o céu de glória, morar com ele. E para isso ele veio com um plano de salvação na sua vida e fez com que você estivesse hoje aqui, louvando o nome dele. Mas percebam que existia um motivo para a oração de Jabes. O inconformismo. O nome dele era dor. E ele não queria isso. Ele queria mudar. Ele podia se conformar com a situação dele, falar assim... quando novo, não tiro o que eu já tenho, né? Tá bom assim, eu não quero mais nada disso. Não, para mim tá ótimo assim. Eu nasci assim e vou ficar assim para a vida inteira. Ele buscou uma mudança de vida através da dependência de Deus que está demonstrada em sua oração. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar ela aqui. E da mesma forma existe um motivo para a resposta de Deus. A sinceridade da oração de Jabes. Jabes teve fé e pediu o que ele queria. E nós vemos em Hebreus 11:6 que a fé é algo primordial para que o homem alcance o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Jabes não orou pensando em si mesmo. Jabes ele orou pensando em algo que fosse maior. Se fosse assim, Deus não teria respondido. Nós vemos Tiago ensinando na sua carta, pedis não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em seus próprios prazeres. A oração de Jabes estava alinhada com os propósitos de Deus, e o versículo 10 nos diz, e o Senhor o ouviu e o atendeu. Mas afinal, o que tinha tão especial nessa oração? Vamos por partes então. O primeiro ponto é bênção. Ó, tomara que me abençoes. Não é um triunfalismo, dizer assim, o Senhor vai me abençoar, independente de qualquer coisa, eu vou ser rico, vou ser famoso. Não, Jabes reconhece ali que as bênçãos vêm de Deus. Deus é a fonte maior de bênçãos. Ele entende que as bênçãos não vêm apenas do esforço humano, mas do Senhor. Toda verdadeira bênção, ela começa com dependência de Deus. Em tudo aquilo na nossa vida, ela depende de dois fatores. Você e Deus. Mas você não falou que tem que ser dependente, que tudo vem dele? Sim, vem dele. Mas o seu trabalho, ele deve ser feito. A parte que cabe a você, ela deve ser feita. Jesus ressuscitou Lázaro, mas para isso, ele ordenou que alguém tirasse a pedra. Jesus, ele converteu água em vinho naquele casamento, mas para isso, ele ordenou que se enchessem 12 talhas de água. Ele podia ter falado assim, não, que apareça vinho. Amém? Ele podia, ele tinha esse poder. Mas era necessário mostrar que tudo vem dele, mas nós precisamos nos movimentar e fazer a nossa parte. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver que o projeto da arca foi dado a Noé. Mas ele gastou mais de 100 anos fazendo a arca porque ele só tinha o projeto. A execução estava na mão dele e dos seus filhos. O tabernáculo foi dado também o desenho, todas as medidas para Moisés, mas os homens que tiveram que montar o tabernáculo. Salomão também recebeu o projeto do seu templo, mas foram os homens que executaram tudo. Deus, ele dá o caminho, dá a direção, ele abençoa, mas o seu trabalho, ele precisa ser feito. O que está em sua mão, ele deve ser feito. Salmo 127, ele confirma isso para a gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, o Senhor
e os homens. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo mostra que existiam edificadores e seguranças. Deus podia edificar? Podia. Deus podia guardar? Pode. Mas é necessário que os homens façam aquilo que lhe é pertinente. E percebemos quando vemos nesse versículo que a nossa parte, apesar de ser obrigatória, ela é insuficiente. Porque mesmo que eu edifique, se o Senhor não estiver nela, não adianta nada. Mesmo que eu proteja a minha casa, se o Senhor não cuidar, também não adianta de nada. A nossa parte, inclusive até a nossa parte que a gente faz, também depende dele. Quando a gente fala que o nosso trabalho tem que ser feito, para a gente trabalhar a gente tem que ter o quê? Saúde, coragem, disposição, e isso vem dele. Até o que é nosso vem dele também. Jabes teve uma ousadia tão grande para pedir, e não se engane quando você vê o começo, né? Parece um lamento, né? Puxa vida, quem dera o Senhor me abençoasse. Vida, céus. Não, ele não faz uma oração tímida, conformada, tipo, Senhor, tendo um teto para me cobrir e um pão para comer, tá bom. Ele não faz só isso, porque ele entende que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós vemos em Hebreus 4,16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós devemos chegar ao trono da graça com confiança, sabendo que o Senhor nos atende e nos ouve. Mas talvez esse versículo ele pode colocar você numa situação meio complicada, né? Poxa, mas é um rei. Como é que eu vou chegar perante um rei para pedir algo para ele? Eu sou indigno disso. Eu vou trazer para você a figura de Deus sendo um pai, que está em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Jesus dizendo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedindo peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jabes não se conformou em apenas sobreviver, em existir, mas ele queria viver a plenitude de Deus. A bênção aqui aponta para uma vida frutífera e cheia de propósito. Eu não estou falando apenas de dinheiro, ou de finanças. O versículo, em momento algum, fala de riquezas abundantes. Ele só fala em me abençoes. E tudo aquilo que vem de Deus é bênção nas nossas vidas. A continuação da oração de Jabes também deve ser muito bem analisada, inclusive, para não entrar nessa questão apenas de finanças. A oração de Jabes é muito conhecida por quem prega a teoria da prosperidade. E usa isso aqui como apenas exemplo de dinheiro, e não é sobre dinheiro que estamos falando hoje. A próxima parte, e me alargues as fronteiras, esse é o segundo pedido de Jabes na sua oração, que são as fronteiras. Fronteira implica em limite. A fronteira mais próxima nossa aqui está lá em Guaíra e Foz do Iguaçu, indo para o Paraguai. E ali é um lugar onde o país protege a sua entrada e saída, é onde o país mantém o seu território, é onde toda a segurança fronteiriça está armada. E se tinha alguém que era limitado, que sabia o que era fronteira, era Jabes, porque a dor lhe trazia limites. A dor do seu nome lhe colocava barreiras. Onde quer que ele ia e se apresentava, a dor ia na frente. Como que você quer que uma pessoa dessa seja bem sucedida se quando você já descobre o nome, você já enxerga dor na pessoa? E ele orou então aqui, não aceitando ser definido pela dor do seu nome. Ele não queria ter esses limites emocionais ou espirituais sobre a sua vida. E Deus, ele é especialista em romper fronteiras. Isaías 54, 2 e 3, uma profecia sobre Israel que dizia: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas.
Mas eu quero que você entenda que fronteiras alargadas ou expandidas não são apenas bens, mas propósito, responsabilidade, visão, influência. É você crescer naquilo que Deus pede que você cresça. É você pedir a Deus, Deus, eu cheguei até aqui agora, mas eu não estou contente com isso. Eu quero que o Senhor me ajude a crescer. Deus, ele, ele ama ajudar quem quer ser ajudado. Deus ama fazer aquilo que a pessoa pede que venha para o reino. E mudança, crescer fronteiras exige movimento, existe trabalho, exige dedicação. Você não vai crescer em 2026 se as suas fronteiras forem as mesmas de 2025. Nesse ano, que você estude mais, que você ensaie mais, que você se dedique à leitura da Bíblia, que você faça devocionais, que você ministre em células, que você se coloque apto para servir na igreja, que você fala, ó, eu nunca servi, mas eu quero. Procura o pastor Jonathan, faz o curso de voluntariado, venha servir, peça para Deus. 2026, eu quero ir além daquilo que eu já sou, porque está muito cômodo. A zona de conforto é gostosa, né? Ficar ali dentro, quietinho, mas expanda suas fronteiras. Faça um pouco além do seu limite. Cresça um pouco mais. Que você aprenda algo novo, que você aprenda um instrumento novo. Esse ano, o Gabriel aprendeu a falar em Libras. E eu assisto os vídeos dele, eu fico do lado de cá tentando imitar ele. Gente, tem uns 3, 4 anos que eu tento começar a aprender Libras. Eu sei falar bom dia. E eu acho que eu já esqueci como que faz. E ele se dedicou a aprender Libras durante esse ano. Gente, que 5, 6 pessoas aqui na igreja tivessem essa disposição, porque nós temos uma comunidade surda aqui no Brasil que não é alcançada, porque o evangelho não chega nelas, porque não há crentes que saibam se comunicar em Libras com essa população que tanto precisa de Deus, da mesma forma como eu preciso. Eles também precisam. Então, em 2026, faça algo novo. Busque e fala, Senhor, eu estou disposto a tentar algo novo, mesmo que isso me traga desafios, mesmo que isso me custe tempo. Mas ele sabia, Jabes, que bênção e fronteiras alargadas, elas não teriam sentido nenhum se ele não fizesse o terceiro verso da sua oração. Que seja comigo a tua mão. Aqui ele invoca a presença de Deus. De que me adianta bênçãos? De que me adianta conhecimento, poder, sabedoria, responsabilidades, se a presença do Senhor não for com ele? A mão de Deus representa a força onde nós somos fracos, onde aquilo que nós não conseguimos. É Ele que nos sustenta quando nós não damos conta mais. Tem uma música do Prisma, já bem antiga, que ela diz, traga o que lhe aflige o coração, a sua dúvida e aflição, a sua cicatriz, a sua dor, Deus aguenta. Traga a amargura que é em você, traga a vergonha que o faz fingir, o medo que o faz paralisar. Deus aguenta. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei estranhando assim o verso, né? Deus aguenta. A gente está acostumado com Deus salva, Deus cura, Deus converte, Deus liberta, Deus abençoa, mas Deus aguenta. E eu fiquei alguns dias matutando com aquela música. Sim, Deus aguenta. Tudo aquilo que foi colocado aqui, aflição, dúvida, cicatriz, amargura, vergonha, medo, dor, Ele aguenta. Tudo aquilo que te aflige foi lançado sobre a cruz do Calvário. Por suas feridas, pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados. Não tem mais aflição, não tem mais angústia, não tem mais dor. Não é um nome muito usual para uma música, mas ela reflete justamente isso. A presença de Deus, ela suporta tudo. Ela suporta aquilo que você não suporta. Quem sabia muito bem sobre o poder da mão de Deus era Davi. Quando ele escreveu o Salmo 139, ele menciona em seus 24 versículos a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Nos versículos 5, 6 e 7, ele diz, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito e para onde eu fugiria da tua presença?
Nesse salmo nós vemos Deus criando, conhecendo, protegendo, guiando. Deus sustenta, Deus realiza obras maravilhosas e só um Deus poderoso seria capaz de fazer tudo aquilo. E Deus resume tudo isso, e Davi resume tudo isso no Salmo 139. É nessa hora que a gente entende o que Jesus disse aos seus discípulos em João 15,5. Sem mim, nada podereis fazer. Então, nada adiantaria a Jabes, bênçãos e expansão de territórios, se a presença do Senhor não fosse com ele. E uma vez que temos a presença do Senhor na nossa vida, automaticamente temos algo que nem precisava pedir, mas Jabes pediu, que foi a proteção. E me preserves do mal. Jabes reconhece que o mal existe. Jabes ele é vigilante, ele não é ingênuo, ele sabe que o mal está ao derredor o tempo todo. E a vida espiritual madura, ela exige discernimento. Jabes ele sabia que, sendo abençoado, ele poderia, por algum motivo, ser levado a acreditar que aquilo era a obra dele. Sendo abençoado, ele sabia que ele podia se elevar, ter o ego alterado e se esquecer de Deus. Provérbios 30, versículo 7 até o 9, diz: 2 coisas peço que me des ainda antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade, a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Agora, se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. No Salmo 62, versículo 10, há uma instrução também que nos diz: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. E Jabes parece que ele sabia muito bem disso. Senhor, o Senhor vai me abençoar, eu sei disso. Meus territórios serão alargados e eu sei disso. Mas o mal nem sempre vem de fora. Às vezes o mal brota de dentro do coração humano. Nós vemos Provérbios 4:23 nos dizendo que se há algo que devemos guardar, é o nosso coração, porque é dele, do nosso interior, que procedem as saídas da vida. Jabes então pediu um livramento completo, físico, emocional e espiritual. Ele pediu para ser protegido do mal em todo momento. Pedir proteção então não é só pedir para o mal se afastar, é pedir para que ele não nasça dentro de você mesmo, corrompendo o seu coração. A verdadeira bênção ela só é completa quando ela inclui caráter e transformação de vida, quando você tem uma mudança positiva. E então Jabes, nisso tudo, ele encerra a sua oração pedindo libertação, de modo que não me sobrevenha a aflição. Vamos trabalhar um pouquinho a semântica dessa frase aqui? De modo que, ou seja, a fim. Eu sei que vocês estão de férias à escola, né? Mas vamos lembrar do português aqui. De modo que, ou seja, por que eu pedi tudo isso até agora? Com esse propósito aqui. De modo que, não, negação total, eu não quero. Tudo que eu pedi, bênção, proteção, território e presença, eu quero que isso aqui não me aconteça, para que não me sobrevenha aflição. Sobrevir é quando algo vem de repente, né? Uma chuva de verão, uma tempestade, ou quando algo acontece sobre a sua vida, uma doença, uma morte que não era esperada, e do nada isso sobrevém. Mas Jabes pede: eu quero a tua bênção, eu quero a tua proteção, eu quero as tuas bênçãos, eu quero a tua mão sobre mim, porque eu não quero que o meu passado de dor me sobrevenha de novo. Eu não quero que a aflição que me afligiu em 2025 se retorne em 2026. Eu quero o Senhor comigo, para que isso não me sobrevenha novamente. Eu quero que a minha vida mude. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos encerrar aqui. Nós vimos que a oração de Jabes, ela não é uma oração apenas de prosperidade material, embora muitos usem para esse propósito. Nós vamos colocar na tela cada um dos pedidos e, ao final, nós vamos orar por cada um deles na nossa vida para esse ano que se inicia. Relembrando, é a bênção, dependência das bênçãos que vêm do Senhor. Nós temos as fronteiras,
Vamos quebrar os limites que são impostos por nosso passado. Nós vamos pedir a Deus a presença dele, que ele esteja sempre perto de nossas vidas. Vamos pedir a proteção para que o mal seja apartado de nossa vida, para que não haja resquícios de mal. E por último, pela libertação, para que as aflições que se passaram não sobrevenham, não retornem e que fiquem realmente lá no passado. Em 2026 vai ser diferente se a gente começar com uma oração de dependência ao Senhor. Não é só sobre as metas humanas, sobre as resoluções que você vai fazer, o que você vai fazer para o ano que vem. Você pode fazer as suas e está super certo isso. Como eu disse, o coração humano ele é imaginativo. Ele almeja crescimento, ele almeja algo e você deve fazer isso. Uma pessoa que para de sonhar, ela para de viver, literalmente. Mas que os seus pedidos estejam todos alinhados com o propósito de Deus, com a vida que o Senhor deseja para a sua vida. Mas como que eu posso ser bem-sucedido, então, em 2026? Nós vemos a resposta em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmo 37, versículo 5, mais conhecido ainda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Faça essa oração final para 2026 baseada nesses princípios. Entregar a Deus, em confiar a Deus, em consagrar a Deus tudo aquilo que você faz. Nosso versículo-chave, o versículo 10, ele encerra dizendo que Deus concedeu a Jabes o que ele pediu. Deus ouviu e atendeu a oração daquele homem. Não foi uma oração longa, uma oração bem curtinha, mas foi uma oração sincera, uma oração ousada, que estava alinhada com os propósitos de Deus. E esse mesmo Deus que respondeu aquele homem, ele também responde orações hoje. Que você ore então hoje com esses 5 pedidos na sua oração, que envolve todas essas áreas da sua vida,